Mais uma vez aqui estamos para o nosso café, o programa Café com José. Aqui está o café. Este é um programa da língua portuguesa e sempre me refiro, porque há sempre alguns que começam a ver pela primeira vez. Isto é um programa em língua portuguesa e inglesa que fazemos a translação e é sobretudo sobre a Bíblia e, portanto, sobre a mensagem do Evangelho que proclamamos. E cumprimos a grande comissão que o Senhor nos deu, bom a todas as partes do mundo e proclamem o Evangelho. Portanto, hoje não podemos estar todos em todos os cantos desta terra, mas através da comunicação social, através da internet, podemos chegar a esses lugares. Uh, Na semana passada falámos sobre a fé, o caminho da salvação e desenvolvemos esse tema, portanto, nesta mensagem. Hoje vamos falar, por sua vez, esta mensagem foi tirada especialmente do livro do Pentateuco, que é o livro o segundo, que é o livro do Êxodo, e foi tirada sobretudo, portanto, para aplicar a redenção pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e portanto isso foi uma previsão antes de que veio, portanto, o Salvador, que veio há cerca de 2000 anos atrás. E portanto vou começar a ler do livro do Êxodo alguns versos sobre portanto, que falava, portanto, da Páscoa hebraica, quando, portanto, da primeira que existiu. Vou começar no verso 21 do capítulo 12 do livro do Êxodo. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide escolher uma cabeça de gado miúdo para as vossas famílias e imolar a Páscoa. Em seguida tomareis um ramo de hisope e embebedá-lo-eis de sangue que estiver na bacia, e aspergireis com este sangue a verga e as ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar da sua casa até de manhã. Quando o Senhor passar pela flagelar o Egito, ao ver o sangue na verga e nas ombreiras da porta, passará e não permitirá que o exterminador entre nas vossas casas. Guardareis esta lei como uma lei imutável para vós e para os vossos filhos. Portanto, no verso 13, o sangue servirá de sinal nas casas em que residis. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingido pelo flagelo destruidor. Palavra do Senhor. E como eu li nesta passagem de escritura do segundo livro da Bíblia, o título desta mensagem desta semana é a Redenção pelo Sangue. Portanto, aqui começa logo a história da redenção ou o resgate que começou o mundo. E, aliás, começou antes, logo quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. Portanto, Deus vestiu-os de novo com peles de animais. Isto presume que Deus teve que matar alguns animais por aí começou logo, portanto, que o pecado implica logo a, a vida de um animal que custava logo para ser o atonamento para ele o pecado. Nesta passagem de escritura do livro do Êxodo que acabei de ler, a Bíblia diz-nos que todos os primogênitos do Egito, portanto, morreram, portanto, mas os israelitas escaparam porque o sangue do cordeiro foi aspergido nas duas ombreiras da porta e, portanto, na verga, aquela parte que fica por cima da porta. Isto quer dizer, portanto, mas o plano foi o plano A que só havia, não havia plano B aqui nesta circunstância. Se os hebreus, portanto, os chefes das famílias decidissem que desobedecem ou não pusessem aplicassem, aspergissem o sangue como o Senhor lhes indicou, morreriam na mesma os primogênitos como o Egito. Não havia segundo plano. O plano era ficar dentro da casa, pôr o sangue e estar até de manhã, até que quando o Senhor passasse e visse o sangue nas ombreiras,
portanto, não seriam atingidos por o flagelo ou pela morte do primogênito. Aqui, pois, começa a história da redenção, que é o tema central da Bíblia. Portanto, redenção significa voltar a comprar ou comprar de novo ou resgatar. Portanto, temos, por exemplo, o exemplo que, por vezes, grupos terroristas que existem, por vezes, eles raptam as pessoas. O que é que eles pedem? Pedem um resgate. Ou, portanto, pelo pagamento do resgate, as pessoas são postas em liberdade. Portanto, isso quer dizer a redenção, quer dizer, temos que pagar tinha que se pagar o preço. Nós não pagamos, porque o Senhor pagou isso por isso é que chama a redenção, porque Ele foi redimiu-as pelo seu próprio sangue. Nós temos a reconhecer que se nós queremos ser livres das consequências do pecado, portanto, um tremendo preço tinha que ser pago, portanto, para nos resgatar ou redimir. A Bíblia diz-nos que, segundo a riqueza da sua graça, portanto, ao falar no livro dos Efésios, temos a redenção pelo seu sangue, aí está, pelo sangue do Senhor, a remissão dos pecados, portanto, somente pelo derramamento do seu sangue, por isso é que temos a remissão, portanto, foi esse o resgate que foi pago. Na carta a Tito, também uma das cartas antes do livro dos Hebreus, talvez uma página, 20 e poucos versos, diz-nos: Ele deu-se a si mesmo a fim de nos resgatar, esta é a palavra, de toda a iniquidade e de adquirir, portanto, para si, purificando um povo zeloso de boas obras. Portanto, é o propósito que o Senhor nos salvou e resgatou, para nós fazermos as boas obras. Não fazer primeiro as boas obras para sermos resgatados. A primeira, temos que ser livres do pecado e depois então é que ter as boas obras que o Senhor nos mandou começam a contar, que faz parte da sua vontade ou o trabalho que Ele já de antemão preparou para nós, como diz no livro dos Efésios. O nosso substituto é a segunda parte da mensagem, portanto, que foi Jesus, é que nos substituiu. Nós é que merecíamos ser postos pelos nossos pecados, mas Ele pagou a penalidade. Nós não temos que pagar pelos nossos pecados, portanto, esse preço foi pago. Jesus Cristo, o nosso substituto, já nos resgatou há cerca de 2000 anos, portanto, a nossa parte é confiar nele, portanto, e aceitar o dom da vida eterna, que é ele que ele nos oferece. Muita gente diz, vou pagar pelos meus pecados. Não, isso é completamente falso. Por vezes as consequências daquilo que fazemos, podemos ter, mas pagar, não. Como é que vamos pagar se o pagamento já foi pago? Mesmo que eu quisesse pagar, o meu sangue já bem contaminado, tinha que ser o cordeiro que foi imolado, não podia ter nenhum defeito, e é por isso que começa aí a história também. Portanto, tinha que ser alguém puro que pudesse pagar pelos pecados pelos nossos, aliás. A Bíblia diz-nos também: pedi e dar-se-vos-á. Portanto, isso é quando nós queremos procurar e encontrais, batei e a porta abrir-se-vos-á. Portanto, isto é um convite a chamar o Senhor para a salvação. E fazendo, portanto, um resumo, uma recapitulação daquilo que falámos aqui, portanto, embora nós conhecemos Cristo, portanto, nós, aqueles que já estamos na fé e que acreditamos e por vezes, portanto, nós pensamos que somos bons demais para servir o Senhor ou pensamos que somos grandes. Isto é uma maneira uma expressão de falar, mas regras, por exemplo, rituais ou fazer isto e aquilo, por isso, portanto, não purificam os nossos corações. Portanto, o que é que purifica? A única coisa que purifica é o sangue de Nosso Senhor. Ele diz, portanto, no livro na primeira epístola de João, ele diz, portanto, se continuamos na luz, temos
temos, se continuamos na luz, temos convívio portanto, amizade uns com os outros, e o sangue do Senhor limpa-nos de todo o pecado se continuamos na luz. É, portanto, uma das condições. Portanto, para, somente pelo sangue de Cristo, aí está, a Bíblia diz-nos, Jesus entrou uma só vez, portanto, isto foi tirado do livro dos Hebreus, no Santos dos Santos, que era no tabernáculo, a lugar mais santo, que era onde, como hoje nas igrejas estão aquela parte que é o tabernáculo, que é, portanto, é uma réplica portanto, do tabernáculo que existia, portanto, e no templo também em Jerusalém, quando antes de ser destruído em 70 da nossa era. Portanto, o sangue dos carneiros e dos bezerros que tirava o sangue, sim, mas só temporariamente, quando o sumo sacerdote levava, e no dia do atonamento, que é no dia 14 do sétimo mês, que ainda hoje os hebreus celebram, portanto, é que o sumo sacerdote ia ao templo e levava o sangue para pagar, para aspergir na, 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 na arca do testemunho, e, portanto, 7 vezes, e pelos pecados do povo e pelos seus pecados, e santificava também o templo, ou o lugar da oração, portanto, o tabernáculo. Por isso pode salvar, portanto, Jesus, quando entrou com o seu sangue de uma vez por todas, por isso pode nos salvar. Portanto, ele é que agora é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós, portanto, quando pedimos, portanto, porque ele entrou não como o antigo sumo sacerdote entrava com o sangue dos carneiros, das ovelhas, ele entrou com o seu próprio sangue e, portanto, oferece uma redenção eterna. Os que por ele se aproximam, pode salvá-los, portanto, e pode interceder a seu favor. O que é que significa, pois, a redenção eterna? A palavra como eu comecei logo. Isto significa, portanto, a salvação completa, portanto, significa o mesmo, a redenção eterna ou a salvação completa. O que significa é que nós não podemos acrescentar nem tirar nada aquilo que foi feito há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus morreu na cruz. Portanto, esse é que adquiriu a redenção eterna. Portanto, nós não podemos acrescentar ou tirar, porque quando fazemos isso, portanto, ele disse que era o próprio caminho, a verdade e a vida. Não há outro. Pedro, no livro dos Atos, ele disse nos Atos, capítulo 4, verso 12, ele disse que não há outro nome debaixo do céu para o homem ser salvo, a pessoa Jesus, portanto, Jesus Cristo. Portanto, aí é que está o problema. Portanto, tem por mérito dele, não pelo nosso próprio mérito. Portanto, significa que ninguém pode acrescentar aquilo que já de Jesus foi feito, como eu me referi. O passado, o presente e o futuro do nosso pecado, quando entramos em Cristo, já está pago. Portanto, já pagou o preço. Agora, daqui até, eu não sei quando estarei aqui nesta terra, mas os pecados que se confessar no futuro que eu cometerei, já estão pagos, é como analogia, como os hebreus, como o Senhor viu sangue nas ombreiras da porta, assim ele passará também sobre o nosso julgamento, porque ele vê o sangue do seu próprio Filho. É precisamente o ponto desta mensagem. A redenção foi obtida como o sangue da ovelha, do cordeiro, era o sinal de salvação do povo hebreu que estava dentro da casa. Também nós, o sinal da salvação eterna é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado por nós há cerca de 2000 anos. E quando o Senhor vê o seu sangue nas ombreiras da nossa porta, aos nossos corações, portanto, ele passa sobre o nosso julgamento. Pois se vós sois cristãos, lembrais-me que Jesus Cristo pagou um tremendo preço pelos nossos pecados uma vez por todas. Portanto, não há mais não é preciso nem o sangue do cordeiro ou
sacrifício, porque o sacrifício foi feito uma vez por todas, como diz a Bíblia. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Esta mensagem, portanto, a maneira de salvação, Jesus, ele próprio diz, ele disse no Evangelho de São João, no capítulo 12, no verso 24, ele disse: se o grão de trigo não morrer, é somente um grão, mas quando morrer, dará muito fruto. E, portanto, ele próprio diz: se ele não morresse, nós nunca tínhamos o fruto do Espírito e o fruto da salvação, ele adquiriu. Portanto, ele próprio estava a falar da sua própria, da morte, da sua crucificação, a sua e da sua ressurreição. E, portanto, antes nunca quero acabar nenhuma das mensagens em português de vos convidar a de ter uma relação pessoal com Jesus e somente como uma prece como esta: Senhor, vem na minha vida, eu sou um pecador. Ou também como o publicano que foi no templo, só disse: Senhor, tende misericórdia de mim, ou tende piedade de mim, um pecador. E, portanto, Jesus, se essa oração é bem pelo coração, portanto, ouvirá e, portanto, de acordo com as Escrituras, ele, portanto, diz que todo aquele que chamar em seu nome será salvo. Quero orar para esta nação, porque o Senhor deu sabedoria aos governadores, ao presidente, o Senado, o Congresso, a Câmara de Representantes, os governadores dos estados, os autarcas, das cidades, os presidentes das câmaras, aqui traduzindo em português, e todos aqueles, a polícia, os bombeiros, todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós, porque a Bíblia é bem clara no livro de Timóteo e na Epístola aos Romanos, para nós orarmos por aqueles que exercem a autoridade sobre nós. Também para aqueles que combatem o flagelo do vírus, da corona e outras variantes, que Deus os proteja e que exerçam o seu trabalho protegidos e, portanto, que Deus lhe dê sabedoria e um espírito de sacrifício para aqueles que, portanto, põem a sua vida, por vezes, em risco, portanto, em prol dos doentes ou daqueles que eles ministram. Também para a guerra que está na Ucrânia e na Rússia, portanto, eu oro também para aqueles, especialmente aqueles que morreram e pereceram nesta guerra, que o Senhor tenha um lugar no seu reino eterno, e para aqueles que, portanto, para o povo não só da Ucrânia, mas também da Rússia, porque a maioria deles não estão de acordo com a guerra, mas por vezes os governadores eu oro para uma solução de paz que venha e, portanto, que ponha termo e portanto, a paz na Ucrânia. Portanto, esta foi a mensagem em português e eu espero que estar de novo na próxima semana com outra mensagem em português e em inglês. E até lá, Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernard, and we are here again in Brookfield, in the St. Paul Church, and we finish another message in Portuguese. This is program we start in 2018, and is our 5th year, and the purpose is to take the message of the gospel and to build the faith of those who already they are Christians, and to seek those who do not believe yet, and they come to repent and receive the gift of salvation. Last week we talked about the faith, the way of salvation, so we develop that message, and today we have a new message, and this one was taken from the Pentateuch, the second book of the Bible, the book of Exodus, and I'm going to read a few verses from
from the 12th chapter, and this from Acts 12, from chapter 12, from 21 to 24. Then Moses called all the elders of Israel and said to them, Go select lambs for your families and slaughter the Passover lamb. Take a bunch of hyssop, dip in the blood that is in the basin, and touch the lintel and the two doorposts with the blood in the basin. None of you shall go outside the door until morning. For the Lord will pass through to strike down the Egyptians. When he sees the blood on the lintel on the doorposts, the Lord will pass over that door, and will not allow the destroyer to enter in your houses to strike you down. You shall observe this rite as a perpetual ordinance for you and for your children, the word of the Lord. And as I mentioned, this passage was a foreshadow of Calvary, but right away you start to see how God command Israelites to apply the blood to be for their protection or for their salvation in this case. So God in this instance, he have no plan B. The plan was A, and he tell the elders or the leaders of the family to slaughter a lamb and to place the blood in the basin, and with a branch of hyssop is like the family of weeds is very common in the Middle East, and it's a plant. It is no word at all, but he have a lot of use in this matter. So the Lord tell these Hebrews, put the blood in the doorpost and in the lintel of the house, and you stay inside of the house until the angel of God pass over, and if they remain outside, they're gonna get killed like the first born of the Egyptian. And so by their obedience, that's why they are spared. But God was very clear. If he had disobeyed, whatever happened to the Egyptians happened to him. So was no plan B. And this is a type of foreshadow of the redemption. So the redemption is the central theme in the Bible, the Bible. In this passage of scripture from the book of Exodus, I mentioned already, that every firstborn a child of the Egyptians die, but Israel's children, they are spared because the blood of the lamb was placed in the doorpost and the lintel of the house. So begins the story of redemption, the central theme in the Bible. So the redemption, the word means like buy back, to buy back, or we not recognize that we want to be free from the deadly consequences of the sins. That's exactly how Lord Jesus did about 2,000 years ago. He brought us back because we are in the kingdom of darkness, and he brought us from the kingdom of the light, and the consequences of sin is very separate us from God, and a tremendous price must be paid. And the Bible says, He is so rich in mercy, in kindness, that He purchased our freedom through the blood of His Son, and our sins are forgiven. It's from the Epistle of the Ephesians, our Lord, where He talk about our Lord is the work in the cross, is the redemption. In the book of Titus, a small book in the Bible, about 20-something verses before the book of Hebrews, the Bible says He gave His life, there He goes, to free us from every kind of sin, and to cleanse us, and to make us His own very own people, to commit to doing what is right. So from Titus 2:14. The second point, Christ was our substitute, because all of us deserve the wage of sin, like in the book of Romans, is death. And God rescue us, and the gift is salvation, but the gift is salvation for those
who believe in Jesus Christ. Why we say by him? Because he paid the price. That's why. You don't have to pay for a lot of people say I gotta pay for my sin. No, our Lord pay already. Sometimes you deal the consequences because with the wrongdoing. Yeah, sometimes you deal, but you don't pay because in this country we have a law they call the double jeopardy. You're not gonna be punished for a sin you already. The payment was there. So I did a crime, I was already paid for it. I'm not gonna go pay again for the same crimes because the payment was already made. So that's a good analogy for our Lord. And we don't pay for our sins because he paid that 2,000 years ago by his blood in Calvary. That's why the blood of the Lamb in the doorposts is the same like the blood when God passed over to the house of the Hebrews in the Egypt. So God gonna pass over because the blood of our Lord is in our doorposts, in our hearts, and the analogy of the metaphor, for our salvation, you be he pass our judgment is very important. Like he passed over he don't judge the firstborn of the Egyptians. Our part our part where am I supposed to trust the Lord and for his work he did already for us, accept his gift of eternal life. And the Bible says in the gospel, it said, ask and will be given to you, search and will find, knock and the door will be open for you. And the door, Jesus, it was very clear, I am the door of the sheepfold. So the door is Jesus. If you knock in this door, he's gonna open the door for you, that's for sure, because that's the words that come from his lips. And try summarize or recapitulate this message. Thou we know Christ, as we believe for a while, or you are in the faith, and sometimes we think we are good enough to serve the Lord, or you are very important, but rules always and rituals we never cleanse us from our hearts, from only the blood of our Lord and the Jesus blood alone is because the Bible says once for all he took into that most holy place. Portanto, in the book of Hebrews, Jesus only died, he become our priest because the high priest in Israel, he goes every before the temple was destroyed in 7 AD. You go in the Yom Kippur day and they take the blood of the animals and they go to the most high place in the temple, and over the mercy seat when there was the cherubim and was the Ark of the Covenant, and was a rod of Aaron, and was the book of the law, and was the manna to remind the Israelites when they are in the wilderness. And represent all of us violate God's word, and that's why he need to be redeemed. And so the blood of the high priest go there, and 7 times he with his soap he spread the blood 7 times to the mercy seat, because we need asking for forgiveness, because all of us transgress God's law. And he make atonement not for the people, for himself, and for the sanctuary. And that's a reminder our Lord did for us. And was for all he paid. He entered in that holy place, not in this tabernacle, but in heaven, and he take his own blood. So we offer us eternal redemption. Therefore, he is able to save everyone who comes to God through him, and he took his own blood and secured for us the salvation forever. What does it mean, for us, to apply, to be in our own words, and what does it mean once and forever, or to save us complete, in the other words, this means we can add anything to what Jesus already did about 2,000 years ago. Only his salvation. Why he only can say? Because he paid the price. That's why.
If I can pay the price for our sins, so somebody gotta do it, and that's why He can save us, because whatever sin bring, what the wage of sin is death, always sin, and that's why he die in the cross to atone for us. So our sin is the past, the present, and the future are already, because I in the future I can sin, but the blood of the Lamb is already the Lord. You already cleanse us from that disease, and always you ask. In the book of First John, he said, if you confess our sins, He's faithful and merciful, and He forgive our sins, and Jesus is with the Father as a sign, that our sins are forgiven. We recite every creed every week, and when He say, Jesus, He come and He die, raise, and He sit at the right hand of the Father when He come to the work of the redemption. And if you are a Christian, remember, that Christ is already paid for our sins once for all. So You're not gonna pay, because if you are in Christ, the Bible says, if you are in Christ, you are a new creation. All the past goes away, everything starts new again, and you can start today in that new journey. And what am I supposed to do? Always the Bible is very clear, from the Genesis to Revelation, from the first and last book of the Bible. Always repent. John the Baptist in the New Testament, he started before our Lord. He said, repent and be baptized. Our Lord Jesus starts same message when he started his public ministry. Repent and accept the good news. The disciples start with the same message. Repent and be baptized and believe the good news. And you repent and ask the Lord to forgive you. We pay already the price. Lord Jesus, come to my life. Cleanse from my sins, and I have a personal relationship with you in this life. And when this life ends, as you promise, you prepare a place for me to live there with you eternity. And you pray from the bottom of your heart. The Bible is very clear, and He said, if you those who seek me, those who seek the Lord, will find me. The Lord is speaking. And if they seek diligently from their heart, if it's from their heart, you're going to find the Lord. And because in the authority of His one words. And I want to also pray for this nation always. And I never finish any message. Always I will start with the President Joe Biden and the Senate, the Congress, all the governors of the states, the mayors of the cities, the first select men of the towns, the police, firefights, and everyone who exercises authority over us. The Bible is very clear in the book of Romans, chapter 12, in the book of 1 Timothy, to pray for our leaders, and that's why we do. Also for those who fight the virus of coronas and all the variants, and the Lord protect them, they give them a spirit of fortitude, for they exercise their work daily, and they put their lives in sometimes in danger to implore those who are sick, and they to minister to them. Also, I want to pray from the end of the conflict in Ukraine, and pray for peace, and the Lord have mercy on those who die, have a place in the eternal kingdom. And I pray special to the Lord intervene, and even pray for the Ukrainian people and the Russian too, because most of them, they are against the war, and they lost a lot of human life too, and also I pray for each one of you, and everyone who listen to me, and doesn't matter what and we have a blessed week, and God His face shine upon you, and the God be merciful to you, and have a good week, and next week will be again here. We will be here again with another message, and in Portuguese and English. Until then, God richly bless you, and I'm of the Father, Son, and Holy Spirit.